vestuário, a comida e as necessidades materiais é um convite profundo à confiança em Deus e à valorização da espiritualidade sobre as preocupações mundanas. No Evangelho, ele nos chama a observar a beleza dos lírios do campo, que crescem e se exibem em esplendor, sem esforço nem preocupação. Mesmo assim, são cuidados por Deus, que veste a natureza tamanha perfeição. A comparação com a grandiosidade de Salomão, o rei mais rico e glorioso de Israel, nos mostra que, por mais que busquemos riquezas materiais, a verdadeira beleza e cuidado vem do Criador, que sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Para nós espíritas, essa mensagem tem um significado muito especial. Nos lembra que, em nossa jornada evolutiva, não devemos nos deixar consumir pela busca desenfreada por bens materiais e conquistas externas. O Evangelho nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, ou seja, devemos colocar em primeiro lugar o nosso aprimoramento espiritual, o cultivo das virtudes, a prática do bem, da caridade e do amor ao próximo. No Espiritismo, compreendemos que a vida material não é o fim, mas o meio pelo qual evoluímos. As coisas que nos preocupam, com o que vamos comer, vestir ou ter, são necessidades naturais do ser humano, mas não devem ser o foco central da nossa existência. Quando nos entregamos à busca constante por bens materiais, esquecemos o essencial, a nossa missão de aprendizado, o cultivo da paz e o amor fraternal. A vida material passa, é transitória, e nada disso acompanharemos para a vida futura. O que realmente importa são as conquistas espirituais, que ficam conosco para sempre. Jesus também nos lembra que, se Deus cuida até mesmo da erva dos campos, quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos amados, que estamos em constante processo de evolução. Porém, é preciso que tenhamos fé, confiança e paciência. A cada momento, devemos confiar que o que é necessário para o nosso crescimento espiritual e material virá na hora certa. Essa confiança não significa passividade, mas uma atitude de serenidade diante dos desafios da vida, sabendo que, ao fazer nossa parte com honestidade, humildade e fé, Deus nos sustentará. A preocupação excessiva com o futuro, que Jesus nos alerta, pode nos consumir, tirar nossa paz e nos afastar do presente. Ele nos ensina a viver o hoje, a confiar que Deus proverá as necessidades do amanhã. O amanhã pertence a Deus. E o que precisamos fazer é cumprir a nossa missão do presente, no presente, com a confiança e gratidão. A cada dia, devemos nos empenhar em fazer o bem, em sermos melhores, em buscar a harmonia e a luz divina em nossos corações. No Espiritismo, essa confiança em Deus também é uma expressão da nossa fé na lei de causa e efeito. Quando buscamos a verdade, a justiça e o amor, a nossa vida se alinha com as leis divinas. É o que é necessário para o nosso bem-estar, seja material ou espiritual. Seja material ou espiritual, será providenciado. Deus nos conhece profundamente, sabe o que precisamos e age em nossas vidas de forma justa
e amorosa, sempre dentro do que é melhor para a nossa evolução. Portanto, ao refletirmos sobre essas palavras de Jesus, somos convidados a confiar mais e a nos preocupar menos. A verdadeira segurança não está nas posses ou no controle sobre o futuro, mas na paz que cultivamos em nossos corações, ao fazer a nossa parte no presente. Que possamos, então, buscar primeiro o reino de Deus, isto é, viver em sintonia com os valores do amor, da paz e da justiça. E assim, todas as outras coisas nos serão dadas de acréscimo, conforme nossa verdadeira necessidade, pois a providência, pois a providência divina nunca nos falha. E continuando no item 7, interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda providência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservam-se inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais haverá ele saído do estado primitivo. E, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Capítulo 14, número 6, capítulo 25, número 2. É verdade que, à primeira vista, né, as palavras de Jesus sobre não se inquietar pelo amanhã podem ser interpretadas de forma equivocada, levando à ideia de que o ser humano deveria viver de maneira passiva, sem se preocupar com o futuro, sem trabalhar ou se esforçar para melhorar. No entanto, uma compreensão mais profunda dessas palavras revela o que Jesus realmente nos ensina: a confiança em Deus e a importância de viver no presente sem ser consumido pelas ansiedades e pela busca incessante por segurança material. O Espiritismo, ao contrário, nunca se pregou à passividade ou à inatividade. Pelo contrário, ele nos ensina que o progresso do espírito está intimamente ligado ao trabalho, ao esforço contínuo e à dedicação ao bem. No entanto, a mensagem de Jesus não exclui o esforço humano, mas nos alerta sobre o lugar que nossas preocupações devem ter em nossas vidas. O trabalho e a previdência são, de fato, necessários para o nosso desenvolvimento, mas não devemos permitir que a obsessão pelo futuro nos tire o foco da verdadeira missão da vida, o que é o aprimoramento espiritual. Deus nos deu a inteligência, habilidades e forças físicas e espirituais para que possamos trabalhar e buscar o nosso sustento e progresso, mas, ao mesmo tempo, ele nos convida a confiar nele, sem nos perdermos no medo e nas incertezas. Não devemos nos angustiar excessivamente com o futuro, pois, ao fazermos parte com a diligência e a fé, as necessidades de amanhã serão providas de acordo com o que é melhor para a nossa evolução. No Espiritismo,
Entendemos que as leis da natureza são sábias e que o trabalho é um dos meios mais importantes da nossa evolução. Mas o trabalho não deve ser apenas uma busca desenfreada pelo acúmulo de bens materiais, e sim um esforço consciente para o bem comum, para a melhoria de si mesmo e para o cumprimento dos nossos deveres como seres humanos. A verdadeira mensagem de Jesus, portanto, não é a negação do trabalho, mas a valorização do trabalho equilibrado. Aquele que é feito com a consciência de que a vida material não é o fim em si mesmo, mas para a nossa elevação espiritual. Quando ele nos convida a não nos preocupamos com o amanhã, ele nos pede para confiarmos em Deus, que sabe do que necessitamos, e para evitarmos a ansiedade, que é um obstáculo à paz e ao equilíbrio interior. A ansiedade excessiva pode nos paralisar, nos afastar da ação, nos afastando da ação eficiente e do trabalho frutífero. Em vez disso, somos chamados a viver de maneira serena, cumprindo nossas responsabilidades com a fé e confiança. Chico, em muitos dos seus ensinamentos, falava sobre como devemos equilibrar o trabalho e a fé. Ele costumava dizer que a providência divina está sempre ao nosso lado, mas que precisamos agir com responsabilidade. O trabalhador espírita, por exemplo, não deve esperar passivamente que as coisas aconteçam, mas deve se empenhar no bem, sem perder de vista a confiança em Deus e a compreensão de que a paz interior vem da certeza que Ele está conosco em todos os momentos. No Espiritismo, a vida não é uma questão de esperar passivamente, mas de saber agir com equilíbrio e responsabilidade, sem cair na armadilha da obsessão pelo futuro. Devemos trabalhar com afinco e sabedoria, buscando nossa evolução e de nossos irmãos, mas sem deixar que isso nos roube a paz ou nos faça perder o foco da verdadeira razão da vida. A busca pela perfeição moral e espiritual. O trabalho é necessário, mas a inquietação excessiva é desnecessária. Portanto, quando Jesus nos diz para não nos preocuparmos com o amanhã, ele nos convida a confiar em Deus, a fazer parte com diligência, mas não viver aprisionados pela ansiedade. Ao contrário, devemos viver com a confiança tranquila de que enquanto buscarmos o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas que são necessárias à nossa evolução nos serão dadas de acréscimo. Dando continuidade, não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias que se encontram os meios de sair da dificuldade. Capítulo 27, número 8. Jesus nunca nos ensinou a viver passivamente esperando que a providência divina nos socorresse em todos os momentos sem que fizéssemos nossa parte. Pelo contrário, ele nos mostrou que devemos confiar em Deus, mas também devemos agir, trabalhar, esforçar-nos para superar nossas dificuldades. O auxílio divino é uma promessa de conforto material imediato, mas um amparo espiritual que nos guia, inspira
e fortalece diante das adversidades. No Espiritismo, entendemos que a verdadeira providência divina não se manifesta apenas em soluções externas e imediatas para os nossos problemas, mas também nas ideias, intuições, insights, que surgem no momento certo, orientando-nos e mostrando o caminho para sair das dificuldades. Deus, em sua sabedoria, não nos dá respostas prontas para todos os problemas, mas nos oferece o apoio que precisamos para aprender, crescer e encontrar soluções dentro de nós mesmos, com o auxílio das leis divinas e do nosso próprio esforço. A providência divina, portanto, não é uma mágica que resolve tudo por nós, mas um guia constante que nos inspira e nos dá força para seguir em frente, mesmo nas situações mais difíceis. O espírito de confiança que Jesus nos ensina é, na verdade, a certeza de que, enquanto fizermos nossa parte com sinceridade e dedicação, Deus estará conosco, nos orientando e nos fortalecendo através de nossas intuições, nossa fé e nossa própria capacidade de agir para transformar as dificuldades em oportunidades de crescimento. É importante perceber que muitas vezes as respostas divinas não vêm de maneira instantânea ou de forma material. Às vezes, Deus não nos dá um recurso imediato, mas nos dá a sabedoria, a coragem e a paciência para encontrar dentro de nós as soluções necessárias para os problemas que enfrentamos. Isso não significa que devemos ser passivos diante da vida, esperando que tudo se resolva sem esforço. Jesus nos ensina a agir com responsabilidade, com fé e com amor. O auxílio divino está sempre presente, mas é preciso ter olhos atentos para perceber as inspirações e as oportunidades que surgem no caminho. Ao falarmos da providência divina, devemos lembrar também da importância da ação coletiva e da ajuda mútua. O Espiritismo nos ensina que somos todos irmãos, interligados por laços de solidariedade e fraternidade. Quando ajudamos uns aos outros, estamos colocando em prática a providência divina, que se manifesta também através da boa vontade e do esforço conjunto. Chico, em muitos dos seus ensinamentos, reafirmava essa ideia de que a ajuda de Deus, muitas vezes, se dá através das ideias e da luz que o Espírito recebe para encontrar soluções. Ele costumava dizer que, mesmo nas situações de maior dificuldade, devemos confiar que a luz divina não falha e que, se estivermos atentos, encontraremos a direção correta. Isso é um exemplo claro de que como a providência se manifesta, não necessariamente como um milagre, mas como uma inspiração que ilumina a nossa mente e nos orienta na ação. Portanto, o que podemos extrair dessa lição é que a confiança em Deus é essencial, mas essa confiança deve ser acompanhada de esforços, trabalho e ação consciente. A providência divina não é uma ajuda externa e passiva, mas um auxílio que nos capacita a agir com sabedoria, coragem e fé. Quando buscamos viver em sintonia com as leis divinas, praticando o bem, confiando em nossa intuição e ajudando uns aos outros, estamos, na verdade, permitindo que a providência se manifeste em nossas vidas, guiando-nos sempre para o melhor caminho. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê,
como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. O supérfluo. A providência, então, o deixa entregue. Frequentemente, ele se torna infeliz, por culpa sua e por haver desentendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala ao sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Capítulo 5, número 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem que encontramos nesse trecho do Evangelho, que nos fala sobre as necessidades humanas e o excesso dos desejos materiais, nos convida a uma reflexão profunda sobre o equilíbrio entre o que é necessário e o que é supérfluo, e também sobre o papel da consciência na nossa jornada de evolução espiritual. Deus conhece as nossas necessidades e, em sua infinita sabedoria, providencia o necessário para o nosso crescimento e bem-estar. Contudo, muitas vezes, o ser humano não sabe contentar-se com o que tem. A insaciabilidade do desejo humano é uma das grandes causas do sofrimento na Terra. Buscamos o supérfluo, aquilo que vai além do necessário, na esperança de que a posse de mais coisas nos dá felicidade. Mas a verdadeira não está no acúmulo de bens materiais, e sim no equilíbrio interior, na paz de espírito, na prática da humildade e na busca pelo bem. A providência divina, como bem ensina o Espiritismo, nos oferece aquilo que precisamos para a nossa evolução. No entanto, quando não sabemos discernir o que é essencial e buscamos insaciavelmente o que é desnecessário, podemos acabar nos distanciando do propósito maior da vida. Deus, em sua bondade, não nos obriga a seguir um caminho específico. Ele nos oferece a liberdade de escolha, mas, muitas vezes, nos deixa livres para errar, para que possamos aprender com as consequências de nossas ações. No entanto, ao contrário do que muitos possam pensar, essa deixa do céu, esse deixar-nos entregues a nós mesmos, não é uma punição, mas uma oportunidade para aprendermos. As dificuldades que surgem quando nos afastamos daquilo que é essencial para a nossa verdadeira felicidade são, na realidade, lições de amor e de brilho que nos convidam ao autocuidado e ao autoaperfeiçoamento. A voz da consciência, que muitas vezes é ignorada, é o mecanismo pelo qual Deus nos orienta. Um guia interno que nos direciona para a paz e para a verdadeira realização. Quando ignorarmos essa voz, nossas escolhas nos conduzem ao sofrimento, mas esse sofrimento é, na essência, uma oportunidade de aprendizado. No Espiritismo, entendemos que cada ser humano é responsável por suas escolhas. As leis divinas são justas e equilibradas, e a consequência dos nossos atos, seja no campo material ou no campo moral, serve para o nosso aprendizado. O sofrimento, muitas vezes, é uma forma de encontrarmos, de corrigir nossos erros e de nos aproximarmos novamente de Deus. A dor, portanto, não é um castigo, mas um convite à reflexão, à mudança e ao crescimento interior. Chico sempre dizia que a felicidade está em aceitar a simplicidade da vida, em contentar-se com o necessário e em buscar, acima de tudo, o bem dos outros. O verdadeiro bem-estar
não vem das riquezas materiais ou da busca incessante por coisas que não são essenciais, mas do cultivo de virtudes como o amor, a paciência, a generosidade e a paz de espírito. O exemplo de Jesus, sempre acolhedor e simples, nos ensina que a felicidade verdadeira não está nas coisas externas, mas no estado interior de harmonia com Deus e com os outros. Portanto, não vemos insatisfeitos, não nos, portanto, quando nos vemos insatisfeitos, desejando mais do que o necessário, é o momento para de parar e refletir. Será que estamos realmente atendendo às necessidades espirituais? Será que procuramos nos bens materiais nos trará a paz e a felicidade que tanto buscamos? Que possamos, então, cultivar a gratidão pelo que temos, pelo que Deus nos providencia para a nossa jornada, e aprendermos a distinguir o que é essencial para o nosso bem-estar espiritual e o emocional. Ao buscar o essencial, ao ouvir nossa consciência e ao aprender com as lições que a vida nos oferece, caminharemos mais perto da verdadeira felicidade que vem de dentro, daquela que não depende do supérfluo, mas do equilíbrio, do amor e da sabedoria. Aqui no último item, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ele dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, ou momentâneo, supérfluo de um, suprirá a momentânea insuficiência do outro. E cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão, e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no seu celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver, Jesus dito, não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. E outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância de que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, número aos 7 seguintes. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar neles. A Terra tem capacidade de prover o necessário para todos os seus habitantes, como Jesus nos ensinou. E o Espiritismo reafirma que os recursos da natureza são abundantes. No entanto, para que essa abundância chegue a todos de maneira justa, é necessário que haja justiça, caridade e o amor ao próximo na administração desses bens. Hoje observamos um mundo em que muitos sofrem pela falta do necessário, enquanto outros acumulam riquezas. O desequilíbrio nasce do egoísmo, que impede que o supérfluo de uns seja compartilhado com a escassez dos outros. O egoísmo é, de fato, um dos maiores obstáculos do progresso humano, que impede que a fraternidade, a solidariedade e a caridade floresçam em nossos corações. E sem essas virtudes, a verdadeira paz social são impossíveis. Jesus nos ensinou a viver em fraternidade, como membros de uma grande família universal,
onde ninguém seria deixado para trás e todos compartilhariam o que têm. O Espiritismo, com sua visão profundamente cristã e espiritual, convida-nos a ir além das palavras e transformar nossos corações, a fazer da caridade e da fraternidade um princípio fundamental em nossa vida cotidiana. A analogia das sementes é muito poderosa. O rico, ou aquele que tem mais recursos, é comparado a alguém que possui muitas sementes. Se ele os espalha, elas se multiplicarão e beneficiarão não apenas a ele, mas a todo ao seu redor. Mas, se ele guarda só para si, se as desperdiça ou se não compartilha, elas não produzirão frutos e ele também ficará sem nada. Essa lição nos ensina que o acúmulo egoísta de riquezas, sem a intenção de ajudar o próximo, gera um vazio e degradação. Como Jesus bem disse, não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis. As riquezas materiais são transitórias, mas os bens espirituais, como a caridade, a justiça, o amor e a fraternidade, são eternos. E estes, sim, devem ser os nossos verdadeiros tesouros. O Espiritismo nos ensina que a verdadeira riqueza está no espírito, não nas posses materiais, enquanto as coisas materiais são efêmeras e transitórias. As virtudes cultivadas em nosso coração são imortais. Ao praticarmos a caridade, ao dividirmos o que temos com o próximo, ao agirmos com bondade e compreensão, acumulamos riquezas no céu, ou seja, em nosso espírito, que é o único tesouro que verdadeiramente nos acompanhará além da vida física. A caridade e a fraternidade não podem ser impostas por leis externas. Elas não são decretadas apenas por governos ou instituições. Elas precisam estar no coração de cada ser humano, no comportamento diário de cada um de nós. O Espiritismo, ao contrário de uma moral de imposições, propõe uma transformação interna, um convite à mudança de atitudes. A verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós, à medida que cultivarmos a bondade, a empatia e o altruísmo, e entendermos essas qualidades ao nosso próximo. A prática da caridade é, portanto, uma das mais belas expressões de amor. Ela nos ensina que não se trata apenas de dar o que sobra, mas de pensar no outro como um igual, de olhar para as necessidades dos outros com o coração aberto. E a verdadeira caridade não se limita ao aspecto material. Ela se manifesta também em palavras de consolo, gestos de amizades, compreensão e perdão. Jesus nos ensinou a dar sem esperar nada em troca e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Isso é algo que o Espiritismo reforça em seus ensinamentos. A verdadeira fraternidade e caridade começam no coração e não se limitam a um gesto isolado, mas se refletem no estilo de vida que escolhemos viver. Se cada um de nós, como indivíduos e como coletividade, puder adotar a prática do desapego, da partilha, da ajuda ao próximo, certamente o mundo será um lugar mais justo, mais pacífico e mais harmonioso. Como nos ensina o Espiritismo, o progresso moral da humanidade depende da transformação do coração humano. E essa transformação começa no cultivo das virtudes, que são as verdadeiras riquezas do espírito. Portanto, que possamos olhar para as nossas posses com mais consciência e amor, que ao invés de acumular, possamos espalhar as nossas sementes de generosidade, de ajuda, de acolhimento e de solidariedade. Ao fazermos isso, não apenas estaremos ajudando ao próximo, mas também enriqueceremos nosso próprio espírito, acumulando os verdadeiros tesouros, que são imortais e nos acompanharão por toda a eternidade.
Então, neste momento, eu queria convidar a todos a fechar os olhos. Eu preparei uma mensagem de reflexão e que essa mensagem possa tocar os corações de cada um, né? Trazendo esse amor, essa luz necessária, né? Iluminando os lares de cada um. Queridos irmãos, ao refletirmos sobre as palavras de Jesus e sobre o que o Espiritismo nos ensina acerca da vida material e espiritual, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, para a essência do que realmente buscamos nesta jornada. Onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Essa frase ressoa como um convite para avaliarmos o que realmente importa em nossa existência e, ao mesmo tempo, nos alerta para as armadilhas do egoísmo, do acúmulo e da busca incessante por algo que, no fim, é efêmero. A terra é abundante e oferece o suficiente para que todos os seus filhos vivam com dignidade e paz. Mas, para que essa abundância alcance é necessário que as leis de justiça, caridade e fraternidade se estabeleçam no coração de cada um de nós. Quando buscamos acumular tesouros materiais, esquecemos que, no fundo, nada do que possuímos é verdadeiramente nosso. As riquezas materiais são como sementes que, se não forem compartilhadas, perecem com o tempo. Mas, se as espalharmos com generosidade, multiplicar-se, trazendo prosperidade, não só para nós, mas para todos os ao nosso redor. Esse é o grande ensinamento da vida, que o que se dá, se multiplica. Jesus nos chama a confiar na providência divina. Não é o que possuímos que nos garante a paz, mas o que somos, o que damos ao outro e ao quanto nos conectamos com o que é eterno. Como os pássaros do céu e os lírios do campo, somos cuidados por Deus, não porque merecemos, mas porque Ele é amor. E seu amor se estende a todos, sem exceção. A verdadeira riqueza está em nosso espírito, na nossa capacidade de amor, de perdoar, de ser generoso, de buscar a justiça e a fraternidade. E é nesse campo do espírito que devemos cultivar os nossos maiores tesouros. Muitas vezes, nos inquietamos com o amanhã, nos perdemos nas preocupações com o futuro, comeremos ou vestiremos. A vida se torna um jogo de acumulação, onde o medo e a ansiedade tomam conta do nosso coração. Mas, como nos ensinam os espiritismo e também as lições dos grandes filósofos, o que importa não é o que nos falta, mas a nossa capacidade de viver com o que temos. A verdadeira liberdade está em saber aceitar o presente, em viver com simplicidade, sem apego às coisas transitórias. O filósofo Epicteto nos lembra que não são as circunstâncias externas que determinam a nossa paz, mas a nossa atitude diante delas. Assim, ao invés de buscar o supérfluo, o que nos falta, somos convidados a cultivar a gratidão pelo que temos, a confiar que a vida nos oferece exatamente o que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Se temos o necessário para viver, é suficiente. E se não temos, é porque ainda há algo que precisamos aprender, há algo a ser trabalhado dentro de nós, uma lição de humildade, de paciência e de fé. O espírito não se alimenta de bens materiais, mas de virtudes. A caridade e a fraternidade não são apenas atos de dar o que temos, mas de viver com o coração aberto ao outro,
de perceber que todos somos irmãos e que a dor de um é a dor de todos, a alegria de um é a alegria de todos. Quando vivemos de acordo com esse princípio, o mundo se torna um lugar mais justo e harmonioso. Não se trata de decretar as leis de caridade, mas de fazer com que ela viva em nossos corações. O Espiritismo nos chama, então, a fazer da caridade e da fraternidade os alicerces da vida, mas também a agir com responsabilidade e discernimento, para que nossa ação seja verdadeira e eficaz. Jesus nos ensina que, ao buscarmos o primeiro reino de Deus e a sua justiça, tudo mais nos será dado de acréscimo. Isso não significa que Deus resolverá todos os nossos problemas, sem que façamos nada. Pelo contrário, Ele nos dá o caminho, a inspiração e a coragem para seguir, para transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Em tudo isso, a mensagem é clara: não acumulemos tesouros perecíveis, mas sim aqueles que são eternos: o amor, a bondade, a generosidade, a justiça e a fé. Porque, como bem disse Jesus, a cada dia basta o seu mal. O amanhã, com suas incertezas, é uma preocupação que não deve tirar nossa paz. Devemos viver o hoje com consciência e gratidão, sabendo que cada momento é uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Que possamos, então, viver com simplicidade, com coração aberto, sem apego ao que possa, e buscar no amor e na fraternidade os verdadeiros tesouros que, esses sim, jamais perecerão. Com amor e luz, sigamos em frente, confiantes de que a providência divina nos acompanha a cada passo, nos guiando sempre para o bem e para o amor, que são as verdadeiras riquezas de nossas almas. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja, Guilherme. Muito bonitas suas reflexões, Guilherme. Muito profunda para a gente pensar e refletir, né? Como eu disse no começo, essa passagem de Mateus é um poema, né? Um poema muito profundo e que só com os ensinamentos de Jesus e a sua vivência, como foi dito no início, para a gente poder entender. Nossa gratidão, que Jesus, Maria Santíssima, Eurípides Barçanufo te ampare sempre, a equipe do senhor José Marques Garcia, o intuindo sempre na prática do bem, do amor e na divulgação do Evangelho. Guilherme. Muito obrigado, Tânia. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. E aí, meus amigos, já estamos quase em dezembro. E dezembro, a semana que vem, nós teremos a nossa amiga Doroti. Na última semana, nós teremos o Leon Denizar, né, que ele já esteve aqui conosco. Leon Denizar, não, Leon Denis. E dezembro é o nosso mês destinado, né, em comemorar o nascimento de Jesus. E a gente tem que trazer Jesus para os nossos corações. Então, em dezembro, nós teremos a nossa amiga Valdete falando de Jesus. Dezembro vai ser só mulheres, viu, meninas? E meninos. Então, nós teremos a Valdete. Na segunda semana, nós teremos a nossa amiga Soninha, a Soninha Rodrigues, né, a Sônia Lúcia. E na última semana, encerrando o nosso Evangelho do ano, que vai ser dia 16 de dezembro, nós vamos ter aqui uma convidada, né? Um pouquinho mais longe. A Valdete está em São Paulo, mas a nossa amiga Fernanda já está um pouquinho mais longe, vai estar lá no Rio de Janeiro, né, Solange? Então, nós vamos fechar o nosso ano com o Evangelho de Jesus. E eu quero deixar aqui para vocês hoje, quem gosta de ler, uma sugestão. Eu recebi já o meu livro, Biografias de Kardec sobre Investigação Corrigindo Impressões, do Carlos Sete Bastos.
Bastos. É um autor, é um estudioso brasileiro que está fazendo algumas correções com material, né, primário, pesquisas primárias, né, objetos primários. E ele tem nos mostrado várias coisas sobre a doutrina espírita que Kardec deixou escrito e não foi publicado, né? Então, fica aqui uma sugestão. Infelizmente, esse livro não é vendido nas bibliotecas. Quem interessar, depois eu passo por onde a gente pode encontrar. É lá no CCDPE ECM, que é de São Paulo. Então, a Valdete tem nos falado muito nesses estudos, né? E aí um livro já, tem vários outros, né? Espiritismo em investigação, tudo, do nosso amigo Carlos Sete Bastos. Que é uma dica de leitura, né? Para as férias e tudo. E agora, meus amigos, estamos encerrando o nosso evangelho da noite, que a gente possa levar essa calma, essa paz que o Guilherme trouxe, né? Falando com essa voz doce, mansa, né? Que nós possamos ter isso nos nossos dias, no nosso dia a dia. E outra coisa, estarmos em contato com os que estão ao nosso redor. Muitas vezes uma palavra, né, de ânimo, um sorriso, a gente ajuda um irmão que está ao nosso redor. Estamos precisando muito disso, principalmente agora as crianças, que possamos tirar as crianças, né, desse consumo obsessivo de telas e trazer para o contato humano, né? Porque nós somos adultos, nós sabemos utilizar. A tela é boa? É, porque se não fosse ela, a gente não estaria aqui reunidos. Mas tudo tem que ser dosado, né? Então, fica aí uma reflexão para que possamos nos abraçarmos mais, ouvir mais o nosso companheiro, a nossa companheira, aquele amigo que passa por nós, né? E assim, acerenando as nossas mentes, vamos pedindo a equipe do senhor José Marques Garcia, a equipe familiar conosco, para que possamos, neste momento, receber a fluidificação das nossas águas, o passe que cada um de nós está necessitando para o refazimento do nosso corpo espiritual, que refletirá no nosso corpo material, e possamos ser uma fonte que possa emanar para todos a paz, o amor e a união. Que todas essas energias benéficas não chegue somente para os nossos entes queridos, mas principalmente para aqueles irmãos que estão em sofrimentos, que muitas vezes nós nem sabemos, né? São os infortúnios ocultos, para os que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, nos presídios, e principalmente, Senhor, para os nossos governantes. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha
a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, meus amigos. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Jesus.